Olá, bom dia, graça e paz. Estamos começando hoje o comentário da primeira epístola de Pedro, amém? Então louvamos a Deus pela sua fidelidade. Essa epístola nos fornece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Em Lucas 22:32 diz: Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Amém? Isso deveria ser uma regra, né? Sempre que nós recebermos uma exortação, uma palavra da parte de Deus, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos, para que eles sejam fortificados na mesma graça pela qual nós recebemos. Amém? E a conversão é a porta de entrada para esta nova vida. Então, é algo que nós precisamos entender isso. Então, purificado e confirmado por meio do sofrimento e amadurecimento pela experiência, Pedro podia pronunciar palavras de encorajamento a grupos de cristãos que estavam passando por duras provas. Muitas das lições que ele aprendeu do Senhor, ele fez saber aos seus leitores. O verso 12 do último capítulo surgirá o tema da epístola, que é a graça de Deus. Amém? Aqueles a quem ela se dirigia estavam passando por tempos de prova. Assim, Pedro os anima demonstrando-lhes que tudo quanto era necessário para ter força, caráter e coragem haviam sido providos na graça de Deus. Ele é o Deus de toda a graça, 1 Pedro 5,10, cuja mensagem ao seu povo é: a minha graça é suficiente. A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, porque ele recebeu essa revelação do Senhor. Amém? Em meio aos sofrimentos, em meio ao espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás que levantava pessoas para perseguir a Paulo. Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado dele e a resposta do Senhor foi: minha graça te basta. Ainda hoje, irmãos, o que nos basta é a graça de Deus. Neste tempo de quarentena, de pandemia, de incertezas, a graça de Deus ela nos guarda, ela nos basta, ela nos fortalece. Então o tema da primeira carta de Pedro pode ser resumido da seguinte maneira: a suficiência da graça divina e a sua aplicação prática com relação à vida cristã e para suportar a prova e o sofrimento. Então o objetivo dela foi para animar os fiéis, né, a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. Amém? Então isso aconteceu mais ou menos no ano 60 e Pedro vem falando exatamente aqui sobre o regozijo no sofrimento por causa da salvação. Amém? A fonte de nossa salvação. Aleluia. O Pai é quem escolhe, o Espírito é quem santifica, o Filho cujo sangue somos aspergidos. O resultado da salvação é o novo nascimento. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, disse Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17. E nós precisamos entender que a partir desse novo nascimento, nós precisamos desenvolver a nossa salvação através de um processo chamado de santificação, amém? A santificação é um processo que vai durar o resto das nossas vidas. Louvado seja Deus. A consumação da salvação, a aquisição da herança celestial que está reservada ao crente, enquanto ele mesmo está guardado pelo poder de Deus, versos 4 e 5. O gozo da salvação, versículos 6 a 8. Até no meio de provas e tentações que apenas devem testar a fé, os fiéis podem regozijar-se no seu invisível Senhor, com gozo indizível e cheio de glória. Amém? A nossa alegria não depende daquilo que nós estamos vivendo. A nossa alegria é uma alegria que foi dada por Jesus, é uma alegria diferente. É igual a nossa paz. A nossa paz também é uma paz diferente, que excede todo o entendimento. Em meio a provas, situações contrárias, nós podemos andar em paz e alegria. Amém? O ministério da salvação, versículos do 9 ao 12. Os profetas que predisseram os sofrimentos e a glória de Cristo não compreenderam totalmente as suas próprias profecias. Em resposta às suas perguntas, foi-lhe revelado que a salvação que estavam profetizando não era para eles, mas sim para aqueles que viveriam em outra dispensação. Os anjos que nunca pecaram desejam prescrutar o gozo inexplicável daqueles que foram redimidos por Cristo. Amém? Então, os próprios anjos, eles querem perceber, né, e receber esse gozo. Amém? Eles têm uma certa alegria,
mas não é como a alegria da salvação. Você lembra no dia que você nasceu de novo? A paz, a alegria, a plenitude que tomou o seu coração e a sua vida? Ah, pastor, eu lembro como foi bom, mas passou. Não deveria ter passado. Para isso, Deus nos deu o Espírito Santo. E nós devemos nos encher do Espírito Santo diariamente, amém? A ordem do apóstolo Paulo é: enchei-vos do Espírito. E ele vai mostrar como. Ele diz falando entre vós, né? Ele diz vivendo bem em família. Ele diz cantando, salmodiando ao Senhor de coração. Ele diz trabalhando como para o Senhor de todo o coração. Então Pedro ele vai exatamente nos mostrar que em meio às dificuldades nós podemos desenvolver essa alegria, amém? Então ele vai fazer um prefácio e saudação aqui, ações de graça, a santidade na vida, a santidade no amor, porque só existe santidade onde há amor, amém? Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então é isso que Deus quer, que graça e paz nos sejam multiplicadas. E Pedro entendia isso, amém? Como é que graça e paz é multiplicada? Pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por esse andar nessa nova vida, cheia de alegria, cheia de ações de graça e buscando santificação, amém? Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último dias. Essa palavra guardada, amém? Nós estamos em um combate espiritual, mas o poder e a paz de Deus são nossas sentinelas e protetores. É um termo militar que retrata uma sentinela montando guarda como proteção contra o inimigo. Aleluia, amém? Nós somos guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus faz sentinela, amém? Está ao nosso redor os anjos do Senhor nos protegendo e nós podemos confiar, irmãos, amém? Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e a morte por crente é promoção, seremos salvos, amém? Então é muito interessante isso. Versículo 6, ele diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma, amém? Por isso que pela fé nós devemos buscar nos santificar, porque o Senhor nos orientou a respeito disso. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então, viver uma vida separada para Deus, viver uma vida voltada para Deus, isto é a santificação. E eu e você precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia, amém? De muitas vezes os conflitos na alma e na mente que querem roubar a nossa fé, e precisamos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, buscando a santificação, amém? Ele diz no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Amém? Então ele diz assim, como é santo aquele que te chamou, torne-se santo também no seu procedimento. É algo que eu e você precisamos buscar essa santificação. Amém? No verso 22 ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, então a santificação vem pela obediência à palavra, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E ele vai dizer aqui que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada, amém? A palavra da santificação, a palavra do novo nascimento, a palavra da regeneração, a palavra da fé, a palavra da graça. E nós precisamos crescer nessa palavra, amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos o nosso culto da família transmitido ao vivo, direto no Ministério Casa do Oleiro, amém? Convide seus amigos e familiares para acompanharem junto pela internet, já que não estamos podendo ter, devido à pandemia e o Covid-19, os nossos cultos presenciais. Um grande abraço, Deus abençoe e tenha um bom dia.